Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de várias pessoas que viveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Depois, eu e minha irmã e parceira dessa jornada, Márcia Gioff, vamos analisar cada história, trazendo reflexões sobre decisões, comportamentos e aprendizados atrás dessa experiência. É um convite para olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio da Marcela Rezende. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Marcela. Conheci a Sandra em 2007, quando eu fui trabalhar na mesma empresa que ela trabalhava, né, que é a Accenture. E é engraçado, assim, curioso, que eu lembro que uma coisa que me marcou, que foi quando eu conheci a Sandra, ela tinha acabado de voltar de licença maternidade e tinha sido promovida justamente nesse período, né? Tô dando só tô fazendo essa introdução aqui porque eu também vou falar de maternidade aqui no meu depoimento. Então é o seguinte, conheci Sandra em 2007. Em 2000, ela estava em São Paulo, eu estava no Rio e nós não havíamos trabalhado em muitos projetos. Enfim, justamente por estarmos em cidades diferentes. Mas em 2009, nós trabalhamos, ela foi minha líder, né, num projeto lá no Rio de Janeiro, e eu estava grávida. E foi um momento muito curioso, assim, porque, bom, a gente está falando de 2009, né? Não é como é hoje. Mas assim, ela me deu um projeto enorme, né, em 2009, e eu tinha dúvidas assim no início se eu ia dar conta. Meu marido estava fora na época, ele também trabalhava na Accenture nessa época, todos nós trabalhávamos, então eu estava muito sozinha, né? Então era eu comigo, né, ali com todas as inseguranças de uma pessoa grávida, que vai enfrentar um projetão pela frente, e a Sandra me trouxe muita segurança. Primeiro por me dar um projeto do tamanho daquele projeto que ela me deu. Não era um projeto pequeno, era um projeto gigantesco no setor público, um projeto que tinha apresentado alguns problemas sérios, né? E ela deu, para uma gerente que estava grávida. Eu não sabia se eu ia conseguir terminar o projeto ali, mas acabou que deu tudo certo. Então, acho que é isso. Isso me marcou muito, porque ela acreditou em mim no momento em que eu tinha sérias dúvidas, né? Pela minha condição. Né? Eu comecei a ver a gravidez até de uma outra forma depois disso, né? Porque foi o meu melhor projeto. E durante esse projeto, ela esteve presente comigo nos momentos em que eu tinha alguma dúvida, tinha alguma insegurança, e ela falando sempre, vai lá, acredita, faz. E teve um momento que foi especialmente importante, que foi uma palestra, não uma palestra, uma apresentação, né, da grande virada do projeto, que estava representando a transição de uma gerência, né, e a entrada de outra, que foi essa minha entrada no projeto, que estava em crise, como eu mencionei anteriormente. Então foi a troca, né, dessa gerência. E nós fomos para o palco, né, eu grávida, né, barriguda lá, para falar, acho que tinha 300 ou 400 pessoas, mais ou menos, né. E lá de cima, eu olhando aquele mar de gente, falando, eu não estou acreditando que eu estou aqui nos momentos que eu mais me sinto vulnerável, né, falando para todas essas pessoas. E a Sandra estava comigo ali, né, antes de ir, depois, né, falando, foi super bacana e tal. Então, acho que é isso. Acho que essa questão da liderança é uma coisa muito importante, né, não só pela parte técnica, que isso ninguém, né, não tem o que falar. A Sandra é excelente tecnicamente, a equipe dela sempre foi excelente tecnicamente, a empresa que a gente trabalhava tinha um nível de exigência muito grande, mas mais do que isso, é a pessoa acreditar em você. Né? Ela não ficou em cima de mim durante esse projeto, ela estava em São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro, né? E era uma equipe grande, num projeto em crise, e você tem aquela pessoa assim, cara, vai, tô de olho fechado, tô acreditando em você. E você vai, acredita em coisas que até mesmo você tinha dúvidas a respeito. Então, acho que a Sandra tem essa capacidade de fazer a gente acreditar no que, né, a gente está cheio de dúvidas ali, mas ela está lá, firme e forte, te acreditando. E não é encenação. Eu acho que ela acredita mesmo no potencial de cada ser, né, de cada liderado dela. Ela sempre acreditou. Tanto é que ela é o que ela é,
né? E sempre representou o que ela representou nas empresas. Então, acho que essa é a minha história, assim, né? É uma história de um processo, né, de um projeto grande, um projeto em crise, e que eu estava grávida, né, morrendo de medo, né? Obviamente que eu nunca falei isso para ela na ocasião, super insegura, né? Então, ter uma pessoa que acredita em você, fala, vai lá, tô aqui com você, e ao mesmo tempo que não fica em cima, né, vendo cada passo seu, só acredita, faz toda a diferença. Eu acho que a Sandra tem esse diferencial, o diferencial de acreditar em você. Muitas coisas são ditas, mas outras coisas foram ditas, na verdade, né, muitas coisas foram ditas, mas outras coisas foram a atitude de te dar uma coisa importante no meio do caos, no meio de um ano, que inclusive 2009 foi um ano super crítico, um ano de crise, né? Te dá um projeto em crise para você gerenciar e tá ali com você, segurando a sua mão presencialmente, mas virtualmente também, né? E fazendo você acreditar em coisas que você não acreditou que poderia ser. Eu acho que liderança também é isso, né? É acreditar que o outro é capaz daquilo que o outro nem sabe, né? Mas o líder intuitivo, ele tem isso, né? Eu acho que é mais que a competência técnica. Eu acho que eu trouxe esse ponto agora, o líder intuitivo, não sei de onde saiu, né? Mas acho que a Sandra sempre teve essa questão da intuição, de saber que vai dar, né? E de ver para quem ela está entregando aquilo ali e entregar de corpo e alma. Então, acho que para mim isso é super importante. Então eu quero agradecer aqui, né? Termino agradecendo a Sandra pela oportunidade de estar nesse livro, de contar essa história, né? E que as pessoas consigam se inspirar em pessoas como ela, em líderes que fazem a diferença, que realmente fazem, né, o que falam, não só falam, porque tem muito disso, muito líder que traz um discurso bonito, mas na prática é outra coisa, né? Então, a Sandra não, ela realmente colocava em prática, não é à toa que as pessoas que eram, muitos dos liderados da Sandra, não são, embora não sejam mais liderados por ela hoje em dia, são liderados do coração, são pessoas que recorrem a ela, que estão sempre perto, e acho que é isso. A gente estava até conversando hoje mais cedo, né, sobre isso. Tem muito líder que é tecnicamente bom, mas que nem, né, não tem essa conexão. Então, acho que essa conexão da liderança com as pessoas, com os seus liderados, faz toda a diferença, porque o líder se torna presente mesmo quando ele não está fisicamente presente, né? Agradeço a Sandra a oportunidade de participar desse momento tão importante para ela e que ela continue inspirando tantas pessoas como ela sempre foi inspiração para mim. Obrigada. Nossa, emocionante a história da Marcela, né? Marcela Rezende, linda, maravilhosa. E aqui tem muita ficha caindo quando a gente escuta o depoimento dela. Primeiro que ela é uma mulher linda, inteligente. Só de olhar você não imagina que a Marcela tem insegurança, ou que ela fica insegura em algum momento. Como muita gente não deve achar que você fique insegura, ou que você fique inseguro, ou que eu fique inseguro. O que a gente está falando aqui é genuinamente do ser humano. E aí, olhar o contexto de uma mulher numa consultoria, né, que tem uma rotina muito mais agitada, de projetos desafiadores, grávida, já ficamos grávida, a gente sabe o que é o desafio da gravidez, o quanto que isso mexe com a nossa autoestima, com o nosso emocional, com a nossa segurança. A ebulição de hormônios, né? Ebulição de hormônios total e uma incerteza, né? Porque isso é a gravidez, é um processo que você está aprendendo, gestão da mudança na veia. Então, seu corpo está mudando, sua cabeça está mudando, sua vida está mudando. E dentro desse contexto, a oportunidade de carreira para uma mulher. Eu já vi muita história de que a mulher está grávida, não dá oportunidade para ela agora não, ela não precisa disso, ela não quer. Que eu acho que primeiro exercício aqui que a Marcela cutucou bem ela está afim? Vamos perguntar para a pessoa o que é importante para ela naquele momento, se ela quer dar uma recuada na carreira porque ela quer ter um momento de gravidez diferente, de mais retiro e está tudo bem, ou se ela quer ali durante a gravidez nada muda porque nada mudou porque ela é saudável, o que está mudando é a vida dela, mas a saúde dela está plena, então ela quer continuar nessa batida, nessa velocidade ou ela quer puxar o freio de mão? É uma decisão pessoal que a mulher tem que ter. E a gente não pode tomar essa decisão pelo profissional. Isso é uma coisa que eu vejo as empresas errando muito, Márcia. A disposição é pessoal.
né? É você saber o quanto o outro está disposto, preparado para viver aquilo, para se dedicar àquilo. E a questão, vai muito também na questão das prioridades, né? Que cada um tem a sua e depende do contexto, depende do momento de vida. Então, é a gente ter esse cuidado de que o outro tenha o direito de escolher algo que diz respeito a ele. Exato. E aí ele demonstrando que está afim, você demonstrar confiança genuína, não é papo de blefe para poder orientar e motivar o outro, é realmente a capacidade que já se conhecia da Marcela, o profissionalismo dela, a competência dela, e aí você demonstrar essa confiança e estar ali perto para apoiar a qualquer pedido de ajuda, qualquer deslize, qualquer problema, que é fundamental. E aí a gente tem que falar da ocitocina de novo, né? Desse hormônio, do vínculo que o Prozac traz muito, de quanto que se sentindo segura, apoiada, ou seja, não tem aqui alguém que vai me avaliar para ver se eu dou conta. Não, tem alguém aqui que está dizendo que eu dou conta e que se eu não der, alguma coisa acontecer, ela está ao meu lado. Então não está me vigiando para criticar, está aqui me apoiando porque se eu precisar, ela vai entrar em campo. Então, isso, com certeza, gera no profissional e na pessoa uma segurança emocional e, obviamente, a motivação dela fica altíssima, né? Então, esse acreditar no outro é fundamental para que esse profissional consiga aí entregar seus desafios. A questão da confiança, né? A gente tem muito essa relação, assim, o liderado deve confiar no seu líder, mas eu acho que é uma coisa ali, que um viés de vai e vem. Um precisa confiar no outro, né? Até pela questão de desenvolver o senso de pertencimento, né? Da gente, do bem-estar, do reconhecimento. Quando você confia numa pessoa, você está reconhecendo o valor dela, a competência dela. Tem uma outra questão aí também que eu acho muito importante nesse caso aí da liderança, que como foi exercida, que é a questão de dar autonomia. Exato. Eu confio, vai lá, eu confio em você, você pode fazer, você é capaz e não precisa estar sob os meus olhos para isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. E uma outra questão que me chamou a atenção, né, nesse relato da Marcela foi a questão da colheita de oportunidades. Né? A oportunidade foi criada e essa colheita foi proporcionada, foi avaliada por ela, se ela tinha condições, se ela queria ou não naquele momento. É do você não falar pelo outro. Deixe que o outro responda por ele, né? Fala. Nesse contexto todo, né, a gente tem Simon Sinek, que traz ali líderes se servem por último, né, que ele traz muito essa questão de como construir essa relação de confiança, de convivência, de uma convivência melhor, dando autonomia, reconhecendo, respeitando o outro. Acho que a autonomia é hoje uma das os grandes elementos de motivação de cada um de nós. Então, você se sentir responsável, você se sentir competente, né? Porque tudo passa por aí. Quando a gente fala de doença mental, principalmente, né, Márcia? O que mexe muito com a nossa saúde emocional e mental é a falta de confiança na gente. A nossa baixa autoestima, porque ou foi gerada por um ambiente hostil, ou foi gerada por um momento de medo e insegurança, né? Ou até de ameaças de demissão, mas principalmente de uma descaracterização da sua competência. E quando a gente faz o contrário, que é dar autonomia para um profissional que está no nível de tomada de decisão. Eu tenho um executivo, que era no caso a Marcela, que estava trabalhando, cabia a ela essa autonomia. Eu acho até contrassenso quando você pega um profissional sênior e não deixa esse profissional executar o que ele tem que fazer, a andar sozinho. Eu acho que você está jogando dinheiro fora, você está limitando ali um profissional. Mas quando você faz realmente esse exercício também de segurar o seu orgulho, né? A sua vontade de fazer tudo, de abraçar o mundo com as... Né? A gente às vezes quer fazer tudo, né? Pegar o mundo só pra gente, porque eu quero, porque eu posso. Mas quando de verdade a gente deixa o outro atuar naquilo que ele sabe fazer, faz muito bem, está competente para fazer,
é o que faz com que ele cresça ainda mais. E, ao contrário aí da doença, traz a felicidade, traz o reconhecimento, traz a fortaleza. E no momento que, se a gente for olhar aqui, parece que foi uma coisa combinada, vamos dar autonomia porque ela está grávida, pode estar insegura. Não foi nada disso. Não tem nenhum mistério, nenhuma magia por trás dessa decisão. Podia falar, não, eu li no livro, ou aprendi num curso maravilhoso. Não tem nada disso. Tem de simplesmente deixar o outro atuar naquilo que ele é competente. E isso faz com que as pessoas cresçam ainda mais e se engajem. Porque engajamento é satisfação, mas contribuição. Não adianta a pessoa estar satisfeita, ela tem que contribuir. E ela só contribui quando você dá espaço para que ela faça, né? Pois é, e esse espaço a gente consegue quando a gente encontra o equilíbrio. Exato. Perfeito ali, certinho, entre confiança e o apoio, o suporte que a liderança tem que dar. Exatamente. Isso é bastidor da liderança. Isso é o que às vezes a gente não comenta, é o que não está escrito no livro, nem está no curso, mas é a vida como ela é, no dia a dia, na prática. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com quem você acha que essa história aí pode ser um elemento motivador ou inspirador. Até mais!